Desde a gestação, começa a surgir um dilema. O que fazer para criar seu filho? Na sociedade atual, a maioria dos pais trabalha fora em consequência da emancipação feminina e da necessidade de aumentar a renda familiar. Babá, creche, pré-escola, deixar com um parente ou, em último caso, parar de trabalhar para cuidar da criança. Qual a melhor solução? A professora Mayra da Silva está grávida de 5 meses e vive este dilema, mas diz que já decidiu o que fazer com seu filho após o nascimento. Eu pretendo ficar durante a licença gestante com ele e logo após colocá-lo num berçário. Mayra, por que você escolheu um berçário particular? Eu escolhi o berçário porque entre deixar ele como uma babá, que é uma pessoa estranha para mim, que talvez não tenha formação para cuidá-lo, e deixar com a minha mãe, que já tem o trabalho dela, prefiro deixar com uma pessoa que tenha formação. Algumas mães conseguem conciliar o trabalho com a criação dos filhos. É o caso da professora Maria Fernanda Marques, que trabalha na mesma escola em que seu filho Felipe estuda. Como eu prestei o concurso, eu achei que eu podia conciliar essas duas coisas por ser meio período. Eu daria atenção para ele e no restante do dia, né? E às 4 horas que eu saio, ele ficaria na escola. Mas nem todos os casos são como o de Maria Fernanda, que teve a sorte de conciliar o trabalho com a criação de seu filho no mesmo ambiente. O assessor de imprensa da Unicamp, Amarildo Carnicel, optou por colocar o filho Gustavo na creche e acompanha o desenvolvimento dele, dividindo tarefas com sua esposa. Amarildo, como você vê um homem exercendo uma função que normalmente é feita pela mulher? O mundo moderno, que faz com que a mulher saia de casa e vá trabalhar, faz com que o marido passe a desempenhar também uma série de funções que normalmente eram desempenhadas pela mulher. Como você vem acompanhando esse desenvolvimento? Então, no momento em que nós optamos em deixar o nosso filho no berçário a partir dos 4 meses de idade, quando fizemos essa opção, a gente sabia que teríamos pela frente uma série de problemas, que são aquelas doenças que ocorrem nas crianças, principalmente nos 2 primeiros anos. Em contrapartida, tem a grande vantagem que ele se torna uma criança muito mais sociável. As creches e escolas desenvolvem atividades direcionadas ao desenvolvimento e socialização da criança, com o auxílio de pedagogos, psicólogos, nutricionistas e professores. Mas a pedagoga Sônia Gonçalves acredita que o ideal é a criança ficar com a mãe em casa até os 2 anos de idade. Nos 2 primeiros anos de vida, o contato com a mãe é fundamental. Eu acho que essa licença trabalhista gestante ela é muito pouco para você poder fazer tudo que você quer pelo teu filho. Eu acho que todas as crianças lucrariam muito se as mães pudessem ficar com elas, pelo menos nos 2 primeiros anos de vida. Alguns pais escolhem deixar seus filhos aos cuidados de uma babá por acharem mais seguro e confortável para a criança. É o caso da socióloga Cláudia Pozzi. A minha ideia inicial de deixar com a babá é porque ela oferece uma atenção individualizada e a criança nessa idade eu acredito que necessita disso, até que ela possa se comunicar, caminhar, trocar informações, interagir mais com o mundo e com as pessoas, perceber as outras crianças, né, de forma que ela possa trocar contatos. Então isso daí eu acho que a princípio que foi o que me determinou a babá. Nem sempre a experiência com babás é boa. A pedagoga Sônia Gonçalves teve uma experiência negativa quando optou em deixar a filha com a babá. Um determinado dia, uma vizinha me avisou que a minha filha chorava a manhã toda enquanto eu estava
E ela tinha olhado para cima do muro e viu que a babá tinha amarrado a menina na cadeira para fazer o serviço. E foi a experiência pior da vida, porque eu saía de casa achando que a criança estava tendo os cuidados necessários e descubro que ela estava maltratada em casa, eu pagando, né, patrocinando esse tipo de coisa. Para os pais que preferem criar o filho em casa, uma outra alternativa é deixar a criança aos cuidados de um parente próximo, tendo a vantagem da criança permanecer num ambiente familiar e com alguém de confiança. Ana Carolina, por que você prefere deixar o Pedro com sua mãe? Eu prefiro deixar o Pedro em casa por um motivo muito simples. Eu quero que o meu filho tenha uma noção do que é uma família. Ele precisa ter uma base para quando ele for crescendo, for se desenvolvendo, ele saber que a família dele tem uma base sólida. E a minha mãe, graças a Deus, educa o Pedro praticamente do jeito que eu penso. São muitas as opções que as mães têm. No entanto, é preciso buscar uma alternativa que esteja de acordo com as necessidades e possibilidades dessas mães. Opção feita, é hora de escolher qual o melhor ambiente para o seu filho. Afinal, quais são os cuidados que se deve ter neste momento? O primeiro deles é ter a oportunidade de não ter horário marcado para estar visitando essa creche. Procurar investigar qual é a formação do profissional que vai estar mais em contato com essa criança, que é a tia, né? O que é tão comum se dizer hoje, a tia. Então, se é pedagogo, psicólogo, se tem formação, se não tem, porque a gente sabe que tem muitas pré-escolas aí que nem magistério as tias têm. São simplesmente alunos de colegial comum que precisam de emprego. Algumas vezes, a mãe não está preparada para fazer a escolha ou não tem opção, e mais tarde percebe que se arrepende de algum momento que passou e não tem mais volta. A professora e jornalista Graça Caldas é um exemplo. Hoje, depois de 24 anos, percebeu a falta que fez na formação de suas filhas. Graça, se você pudesse voltar atrás, o que você mudaria? Muita coisa. Em primeiro lugar, não teria filho tão cedo. Minha primeira filha nasceu quando eu tinha apenas 23 anos, ainda fazia faculdade e trabalhava no jornalismo diário. Se eu pudesse voltar atrás, eu só teria tido meu primeiro filho na faixa dos 30 anos, onde eu já teria uma vida mais equilibrada financeiramente e também do ponto de vista profissional, uma vida mais estável. Já a artista plástica Cecília Ramos largou o 3º ano do curso de História na USP para cuidar dos filhos e agora se arrepende por não ter terminado a faculdade. Eu achava que a figura da mãe era insubstituível, isso é bobagem. Bobagem se existir uma pessoa que crie, né? Eu não digo criar o filho, mas ficar com um determinado período do dia com a criança, tratando bem, com carinho, não quebra esse elo de mãe e de filho. Na maioria das vezes, as mães optam por deixar os filhos em creche municipal. No entanto, não encontram vagas. É o caso da doméstica Eliete da Silva, que até agora não conseguiu uma vaga para sua filha. A dificuldade que eu tenho é de encontrar uma vaga na creche para ela. Por enquanto, ela está com a minha tia até eu conseguir vaga para ela o ano que vem. Campinas é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, com 172 escolas municipais de educação infantil. E mesmo assim, não consegue absorver a grande procura por vagas. O secretário municipal de Educação, Ezequiel Teodoro da Silva, admite que a prefeitura está em dívida com a população, devido ao desequilíbrio de procuras de creche por região. O que a prefeitura está fazendo para conseguir absorver a procura da população pelas escolas públicas? Estamos, a gente tem que deixar muito transparente, não é? Em dívida com a população. Nós temos aí uma carência, eu creio, nestas áreas desequilibradas de cerca de 1.000 a 1.500 vagas que são necessárias de serem criadas, não é? Através da construção de escolas ou através do atendimento pela média de frequência. Nós temos uma rede composta de 172 creches e escolas e pré-escolas. Agora, essa rede, na verdade, está sendo expandida nesse ano para mais 8 unidades, principalmente naquelas regiões com crescimento desordenado. Os pais enfrentam grandes dificuldades para escolherem e manterem a melhor educação para seus filhos. Qualquer que seja a opção escolhida, a intenção sempre será a mesma: o desenvolvimento e a felicidade dos filhos. A criança aprende a se relacionar com outras crianças a partir da relação que os pais desenvolvem com elas em casa, independente da estrutura familiar em questão.
O importante é o acesso livre entre pais e filhos. Não importa se os pais se dediquem apenas 1 hora de seu tempo diário para dar atenção ao filho, contanto que este tempo seja espontâneo, verdadeiro e que a criança possa perceber o quanto ela é importante. O relacionamento deve basear-se na qualidade do momento vivido e não na quantidade. Eu quero te contar sobre o meu mundo, que é feito de ilusão, cada segundo. A minha vida é festa, é sonho e fantasia. Eu sou criança e vivo o tempo de brincar. Roda, roda, roda que é brincadeira. Roda, roda, roda pião. Roda, roda, roda que é brincadeira. Faz alegre o meu coração. Boa noite. Senador quer mudar o nome do Brasil. Falta de planejamento no horário prejudica alunos de jornalismo. Não perca no final desta edição as entrevistas de Caco Barcelos, César Augusto e Luiz Ceará, que participaram da 2ª semana de jornalismo. Está no ar mais uma edição do Telepuc. O nosso país pode mudar de certidão pela 7ª vez. O primeiro nome foi Terra de Vera Cruz. Agora, o presidente do Senado, José Sarney, quer que a nação, que há 20 anos se chama República Federativa do Brasil, mude de nome. Ele quer que se chame apenas Brasil. Se o senador conseguir a adesão de 27 senadores, a proposta pode ser votada. Começou no último dia 5 a 15ª Expoflora em Olambra. A festa tem como objetivo mostrar ao público a beleza e alegria das flores, com uma programação especial de shows e exposições. A 15ª Expoflora vai até o dia 29 de setembro e está aberta ao público de quinta a domingo, das 9 às 19 horas. Os ingressos custam R$10. Vale a pena conferir. A exposição dos desenhos das crianças do Brasil e do mundo pode ser visitada no Museu de Arte Contemporânea até a próxima sexta-feira. Esse trabalho surgiu do desejo do japonês Daisaku Ikeda, presidente da organização pacifista Soka Gakkai Internacional, de mostrar o potencial e a criatividade das crianças. No Brasil, essa exposição tem o apoio do Ministério da Educação, da Unesco e da Unicef. O Museu de Arte Contemporânea de Campinas fica na Avenida Benjamin Constant, número 1634. Os alunos do 4º ano de Relações Públicas ganharam prêmios da Associação Brasileira de Relações Públicas no 14º Concurso Universitário de Monografias e Projetos Experimentais. Os universitários ganharam os prêmios nas categorias Projeto Experimental em Grupo Empresarial e Governamental. A premiação aconteceu no dia 30 de agosto no auditório da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. A 2ª semana de jornalismo da PUCamp encerrou o dia 30 de agosto com a participação dos jornalistas que foram cobrir as Olimpíadas de Atlanta. César Augusto, Denise Charrestian da TV Globo, Ilone Vilas Boas, Mário Evangelista e Felipe Cris do jornal Correio Popular e Luiz Ceará do SBT. Todos eles, menos Mário Evangelista, foram alunos da PUCamp. Ceará, o que você acha mais importante? O Brasil sediar as Olimpíadas de 2004 ou destinar essa verba ao esporte brasileiro? Para mim, me parece que o Brasil não está preparado. Não é o momento certo para a gente pensar na Olimpíada, na medida em que nós temos coisas mais importantes, como a saúde da população, e não há demagogia nenhuma no que eu estou falando, e também a questão da escolaridade, né, a educação, para a gente poder pensar numa coisa que vai custar tanto e que vai maquiar uma situação que não é verdadeira.
Acho que o Brasil tem outras prioridades que não sediar uma Olimpíada. Eu não acho que o Brasil deva sediar uma Olimpíada. O que você aprendeu aqui na PUC ajudou você a enfrentar o mercado de trabalho? Muita coisa que eu aprendi aqui na PUC ajudou, sim, mas você não sai da faculdade pronto para atuar no mercado de trabalho. E é difícil também dizer assim que o tanto que eu aprendi, medir o tanto que eu aprendi, porque de repente eu entrei na área já no segundo ano. Teve um professor aqui da PUC que, inclusive, ele falava isso, falou assim, olha, se você está interessado, se você realmente quer ser jornalista, não fique esperando a hora chegar, não, tem que ir atrás, mesmo com todo aquele problema de diploma e tal, não sei o que, procurar um caminho, achar um caminho para entrar nesse mercado e aprender mais ainda no mercado. Se aprende muita coisa, falta muita coisa, acho que mais falta do que você aprende, mas é um degrau. O Comitê Brasileiro quer garantir que as Olimpíadas de 2004 sejam mesmo no Rio. Já foi enviado um dossiê ao Comitê Internacional explicando a organização dos Jogos. O total de gastos com a Olimpíada é de 4 bilhões de dólares, o equivalente ao faturamento anual de uma grande rede de supermercados. O presidente do comitê, Ronaldo César Coelho, disse que a cidade pode ser beneficiada com grandes obras de infraestrutura e despoluição. A rádio comunitária da PUC entrará no ar em outubro. Os equipamentos já estão sendo instalados na sala do DACOM. A rádio terá uma potência de 50 watts e um alcance de 15 quilômetros de raio. Mais de 50% da programação será jornalística. O horário previsto é das 8 da manhã às 11 da noite. Todos poderão participar. Inaugurada há 3 anos, a hemeroteca ainda é pouco procurada pelos estudantes. A Hemeroteca Mário Bolato, fundada em 5 de abril de 1993, existe para proporcionar maiores informações aos alunos, mas, segundo seus funcionários, há pouca procura pela hemeroteca. Muitos estudantes não sabem o que é hemeroteca, que são recortes de jornais sobre diversos assuntos de interesse da comunidade acadêmica. A hemeroteca possui livros e acervos do professor Mário Bolato, projetos experimentais, fitas de projetos e revistas. Para utilizar os materiais, os estudantes devem deixar RG ou carteira biblioteca e preencher a requisição utilizada nas bibliotecas da PUC. Os projetos experimentais podem ser emprestados aos alunos num período de 3 dias. Apenas os livros do professor Mário Bolato não podem ser emprestados. Devem ser consultados na hemeroteca ou xerocados. Para os estudantes que queiram pesquisar, a hemeroteca está aberta de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 10 da noite e ao sábado, das 8 ao meio-dia. Andréia Desotti, para o Telepuc. O jornalista Caco Barcelos esteve na segunda semana de jornalismo da PUCamp. Depois de uma palestra interessante e disputada pelos alunos, ele concedeu entrevista à repórter Patrícia Lisboa. Caco Barcelos é conhecido pelas suas reportagens na TV Globo e pelo seu livro Rota 66. E como você vê os programas de TV que enfocam principalmente a criminalidade? Eu vejo com naturalidade, é necessário, né? Num país onde a violência é muito grande como nós somos o segundo país mais violento do mundo, então é natural que existam meios que divulguem isso. Acho que estão no papel deles. Qual é a maior dificuldade em fazer jornalismo investigativo? A maior dificuldade é encontrar respaldo, encontrar, sobretudo, testemunhos que te ajudem a se aproximar da verdade. E qual a dica você dá ao estudante de jornalismo que pretende atuar nessa área? Sinceramente, nenhuma. Eu não quero ter a pretensão de dar dicas. Fico bastante constrangido com isso. Eu acho que eu tenho uma trajetória que talvez possa ser usada, repetida por alguém, mas eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que cada trajetória é uma trajetória, cada vida é uma vida. Eu acho que, só para não me omitir de responder, eu diria que persistência. Se tiver talento, melhor, tudo fica mais fácil. Mas mesmo se não tiver talento, sendo batalhador, não desistir fácil das coisas, eu acho que é um caminho interessante. Okay. Patrícia Lisboa para o Telepuc. Você quer produzir um filme e não sabe como fazê-lo? Então anote aí esta dica. Começa dia 17 de setembro em Campinas um curso para produção de filme em longa-metragem. A coordenação do curso será feita pelo diretor e produtor de cinema Luiz Adriano Daminello.
As técnicas para elaborar roteiro, linguagem cinematográfica e os equipamentos necessários são alguns dos temas do curso. As fichas de inscrição podem ser retiradas no Hotel Premium, na Avenida Júlio de Mesquita, 139. Boa noite. Boa noite. Veja a reportagem com Andréia Desotti. 15 de novembro, feriado nacional da Proclamação da República no Brasil. Há exatos 107 anos, o Brasil conquistava um novo regime político, a República. Aqui, no campus 1 da PUCamp, de onde vão sair futuros jornalistas, publicitários e administradores, este fato parece ser pouco conhecido. Acreditem, mas os universitários desconhecem este fato tão importante na história da política brasileira. O que aconteceu no dia 15 de novembro? Proclamação da República. Você me pegou. O quê? O que vai acontecer no dia 15? Não sei. Já não foi o dia 15 de novembro ainda. Foi a proclamação da República. Não preciso nem provar para mostrar que a história do Brasil aqui na PUC só existe mesmo nos livros da biblioteca. Porque na cabeça dos alunos, Proclamação da República é o mesmo que Dia da Independência e até mesmo Dia Nacional da Cerveja. É Dia da Independência, não é? Dia 15 de novembro, Dia Nacional da Cerveja com ele. A gente está lá junto comemorando. O que se pode perceber é que a história do Brasil é mesmo uma matéria esquecida, assim como seus ensinamentos. Quem de nós não aprendeu que no dia 15 de novembro se comemora a Proclamação da República? No entanto, poucos guardam na memória o que significa esta data. No país do futebol, é raro ouvir um jogador cantando corretamente o hino nacional. A maioria murmura ou se atrapalha toda entre Brasil de um sonho intenso com Brasil de amor eterno. No Brasil, onde o índice de analfabetismo é intenso, apenas 3% consegue chegar à universidade. Se aqui, onde estão se formando futuros jornalistas, publicitários e relações públicas, esta data já está esquecida, imagine para aqueles que não tiveram formação alguma. Parece que o brasileiro só quer mesmo é saber de festejar, esperar o próximo feriado para poder comemorar, não importa se ele tem um significado religioso, histórico ou político. E viva a Proclamação da República! No final... Uma forma, inclusive da própria ditadura, né, de terminar com esses cursos, né, que eram muito politizantes, eram muito questionados pela ditadura. E eu me recusei, né, a fazer faculdade de estudos sociais, mesmo porque eu teria que ingressar numa nova faculdade, né, começar tudo de novo. E fui adiando, eu não sabia que aqui no Rio Claro tinha, na Unesp tinha história. Aliás, eu nem sei se naquela época tinha história, depois que eu fiquei sabendo. Então, o que eu fiz? Eu tranquei 2 anos, aí depois no terceiro ano eu já estava grávida do Gustavo, que é do meio, depois veio a Carolina, depois de 1 ano e meio, e eu me acomodei nesse sentido, né? Não procurei, não tinha família aqui que pudesse ficar com as crianças naquele período de aula, tinha só a minha sogra. Então eu fui deixando, me acomodei. Aí meu marido era professor do Senai e eles estavam reestruturando o ensino no Senai e a matéria que ele dava, que era história também, estudos sociais, acabou sendo suprimida. Foi reduzindo o número de aulas e acabou saindo. Ficou só das matérias acadêmicas, ficou português e matemática só. E como ele estava perdendo, né, o emprego dele, estava tentando pegar aula em outras escolas, tudo, eu acabei fazendo concurso do Banco do Brasil para poder ajudar no sustento da casa, né? Entrei no banco e fui morar numa cidade chamada Ribeirão Bonito, que é perto de São Carlos. E aí mudou completamente a vida, porque eu tive que alugar uma casa lá, ir com as crianças para lá, né? E essa parte aí de estudar já ficou
desistido mesmo. Então, quando eu vim para cá, que começou a ter problema com o banco, de redução de funcionário, que eu questionei. Falei, puxa, se eu tivesse terminado a faculdade, eu teria outros horizontes. Se não na carreira, pelo menos um diploma universitário, para tentar outro tipo de emprego. Né? E bateu essa frustração, né? Acho que ela estava adormecida. Então, para a senhora que já passou por isso, se pudesse assim, voltar atrás, como você faria? Se eu pudesse voltar atrás, né, na circunstância de ter casado com 21 anos, tudo, eu teria terminado meu curso em São Paulo e depois viria para Piracicaba, se fosse o caso. Ou no caso de Piracicaba, eu teria ou terminado outro curso ou começado outro, porque é muito mais fácil você fazer essas coisas no começo da sua vida. Sim, mas eu falo assim, com as crianças, no caso? Teria colocado uma creche, um berçário numa creche. Na época tinha bastante creche que ficava o dia inteiro com as crianças. Eu achava que a figura da mãe era insubstituível, isso é bobagem. Bobagem se existir uma pessoa que crie, né? Eu não digo criar o filho, mas ficar com um determinado período do dia com a criança, tratando bem, com carinho, não quebra esse elo de mãe e de filho. Que a gente acha que se não for a mãe, ninguém cuida igual. Pode ser que até que não cuide igual, mas cuida tão bem como. Não é uma coisa que vai prejudicar a formação da personalidade, exceto se você puser na mão de uma pessoa que realmente seja problemática, né? Eu já ouvi casos de mães que deixaram empregadas, que davam pinga para a criança, outras soube de um caso que dava calmante para a criança dormir. Então eu acho que teria que ter uma seleção. Eu acho que a sociedade deveria oferecer para a mãe condições dela deixar o seu filho em um lugar seguro, onde ele tivesse assistência médica, onde ele tivesse uma alimentação sadia, brinquedos sadios, né? E eu acho que as próprias mulheres deveriam brigar por isso, né? Você vê que empregadas domésticas ou operárias, elas têm conseguido, né? Porque a necessidade que elas têm de sobreviver é maior do que qualquer outra coisa. Então, se elas não tiverem uma creche, essa criança que não pode ser atendida na creche vai passar fome, porque a mãe não vai poder trabalhar. E com esse desemprego que está crescendo cada vez mais, os pais, os homens, né, estão perdendo os seus empregos e as mulheres estão tendo que ir para a luta, ou trabalhar como doméstica, ou como varredora de rua, o que for. Só que a sociedade deveria, né, as próprias mulheres de todas as classes sociais, porque a classe média ela acaba se acomodando. Como ela não precisa daquele salário para sobreviver, né, ela pode precisar para ter uma vida mais confortável, mas não para sobrevivência. Então a mulher da classe média ela acaba se acomodando, né? Ou então ela parte para um emprego que dê meio período, ou ela entra de sócia numa loja, ou entra no mercado informal de vender bijuteria, roupa, né? Mas então o que ela faz? Ela não parte para a luta, para exigir da sociedade que lhe dê essas condições de criar a criança de modo saudável, né, em todos os sentidos. Então, e você que já passou por essa experiência, você acha que a mulher não deve abandonar o seu projeto de vida, seus ideais, por uma gestação? Eu acho que ela pode até interromper temporariamente, que era a minha intuição, né? Naquela fase em que o nenê é pequeno, né? Que a própria lei determina, né? De 120 dias, não sei quantos dias. Mas depois ela pode e deve retomar. Ela deve procurar saídas, sabe? Para que essa criança seja atendida e ela possa continuar a trabalhar, a estudar, né, exercer a profissão dela, né? Eu acho que ela tem que lutar por isso, viu? Que uma coisa que mais tarde vai fazer falta. Naquela fase a gente acha que o filho é tudo, né? Vamos ver as crianças assim pequenas, porque eles são dependentes da gente em tudo, né? Até na própria amamentação, né? Eu amamentei os meus filhos durante 6 meses cada um. Mas eu soube de caso de colega do banco que tinha as crianças pequenas, que o banco não deixava a mãe amamentar, porque por lei ela pode sair do banco ou trazer a criança para amamentar no banco. Só que o gerente não queria que ela fosse. O que ela fez? Ela mandava alguém trazer a criança, ela sentava na plataforma do banco, na frente dos clientes, e dava-lhe mamar na frente de todo mundo.
Até que no terceiro dia o gerente falou assim, vai para sua casa, vai amamentar seu filho, depois você volta. Quer dizer, ele flexionou. Eu acho que todas as empresas poderiam oferecer isso. Mesmo porque é uma mão de obra que às vezes já está especializada, sabe? É uma mão de obra que é valiosa. Né? O país não devia perder essa mão de obra, ao contrário. Às vezes ela está numa fase produtiva que é uma mão de obra valiosa. Olha aqui, que seja essa a última vez que o senhor faz essas brincadeiras comigo, hein? Amor da minha vida. Sou um descarado, um sem vergonha, um atrevido. Ô, dona Ana, eu quero almoçar. Pode estar meu almoço. Quer almoçar, né? Você fica sabendo de uma... Eu não disse que eu ia descolar 3 pratos pra nós hoje? Falou? É bom, mas... Uma mosca! Tá legal. Oi, sim, sabe? Sabe o que a gente podia fazer? Fazer uma brincadeira aqui, na hora do almoço mesmo. É? Tu fica com a boneca e eu fico com o bonequinho. E a gente brinca com eles, faz aquela brincadeirinha. Vamos ver, vamos se divertir um pouquinho. Mas espera aí. E se ele entrar na sala e ver a gente fazendo isso? Ué, o que tem que fazer isso? Todo mundo faz, Então tá. Se a gente fizer, não faz demais. É? Então dá um beijinho aqui. Deixa eu dar um beijinho nela.